Olá, queridos alunos. Hoje nós vamos falar sobre as principais produções agrícolas no Brasil. Nós vamos falar sobre a plantação, sobre o alimento, quais são os alimentos mais plantados. E o material que eu tenho na apresentação dessa videoaula para vocês, ele também se encontra na apostila, faz parte do material de vocês. Então, quem não conseguir ter uma visualização, às vezes porque está com o celular, pode pegar a apostila e esse material faz parte da página 246. Também é uma forma de acompanhar. Vamos lá então? Vamos lá. Aqui a primeira tabela que aparece na apostila de vocês fala sobre as principais produções do Brasil. Segundo o IBGE, esses são os 10 produtos mais plantados que passam por maior destaque no Brasil. E aqui nós temos os 10 produtos. Primeiro, a soja, o milho, a cana-de-açúcar, o feijão, o arroz, o trigo, o café, a mandioca, a laranja e a banana. O outro item fala sobre as áreas plantadas, extensão de terra, isso em milhões de hectares. Para vocês terem um exemplo, a soja ocupa 31,5 milhões de hectares na produção de soja. O outro fala sobre a quantidade produzida em milhões de toneladas, ou seja, qual o alimento que mais se produz. E aqui nós temos o valor de produção, isso em bilhões de reais, está relacionado ao ganho. Então, só para nós termos uma ideia, quando a mídia, a televisão, o rádio, fala em produção, e aí coloca lá primeiro, segundo, terceiro lugar, nós temos que nos atentar, perceber o que ele está querendo falar. É uma produção em quantidade? É uma produção em valor monetário? É uma produção pelo tamanho das terras? É isso que nós temos que perceber como é dado a notícia. Só assim a gente vai poder saber se aquele produto agrícola é realmente aquele em destaque. Vou dar um exemplo. Na produção ligada à quantidade de área plantada, nós temos a soja e o milho com as maiores extensões. Olha aí, 31,5 e 15,2. Vai dar um total de 46,7 milhões de hectares plantados. Ou seja, as outras produções são literalmente muito inferiores, tá certo? Compensação em valor financeiro, olha lá, a soja tem o maior poder de valor financeiro, são 72,1 em bilhões de reais. Se nós pegarmos outro item aqui, como por exemplo o trigo, são só 4 bilhões de reais. Então é uma diferença literalmente muito grande em produzir soja e lucrar com a soja do que com qualquer outro produto. Tá certo? Vamos lá para outra imagem. Aqui é uma análise da tabela, eu já fiz essa análise, mas vamos rever aqui. Então, se percebermos do ponto de vista de área plantada, veremos que a soja e o milho ocupam juntas mais da metade de toda a área cultivada, são 46,7%. Quantidade produzida, em produção, vai se destacar o quê? A cana-de-açúcar. Por que a cana-de-açúcar? Porque nós, além do açúcar que nós tiramos da cana, nós também temos aí uma porcentagem muito grande dos nossos combustíveis, o próprio etanol, que a base dele é a cana. E com relação à produção, a que eu havia dito, a soja tem aí 72,1 bilhões de reais. Continua. Aqui nós temos dois outros mapas, Brasil, principais produções em 2014, e aí nós temos uma divisão também por produtos. Então, em verde, nós temos o arroz no Maranhão, no Tocantins e no Mato Grosso. Vejam que existe lá uma porcentagem de produção. No Maranhão, 4,8%, Tocantins, 4,2% e o Mato Grosso, 4,7%.
Já em laranja, o feijão. Feijão na Bahia, 11,11%, em Minas Gerais, 17%, em São Paulo, 6%, no Paraná, 25%. Então vejam que grande parte do nosso feijão vem ou de São Paulo ou do Paraná, tá certo? Já o outro mapa fala sobre a produção agrícola 2. E aí nós temos a cana-de-açúcar em verde, em vermelho a soja e em milho o amarelo. Então vejam que, por exemplo, o estado do Mato Grosso, ele tem tanto uma produção elevada de soja, como uma produção elevada de milho. E assim outros estados brasileiros, tá certo? Vamos lá. Podemos destacar os seguintes produtos. Feijão está concentrado no sul e sudeste e uma crescente na região da Bahia, ou seja, a Bahia também começou a produzir feijão. O arroz, nosso alimento básico, encontra-se em 5 estados. A cana-de-açúcar foi produzida no Nordeste, porém a produção dela acabou indo para São Paulo, para a região do interior de São Paulo, onde nós temos principalmente a retirada do açúcar e do combustível do etanol. A soja é a maior receita da agropecuária nacional. Então veja, cada alimento, cada setor tem uma produção maior ou menor e um ganho maior. No caso aqui, a soja tem a maior receita agropecuária, o maior ganho. Então vamos entender uma outra questão: floresta amazônica, desmatamento. O desmatamento ele acontece basicamente por 3 fatores. Ou a questão dos madeireiros, cortam as árvores para transformar aquelas madeiras em madeiras para construção de prédios ou para fabricação de móveis, uma série de coisas que se usa madeira, o próprio carvão, não podemos esquecer, e temos também áreas que são literalmente desmatadas, ocorre inclusive as queimadas, com o destino à pecuária, ou seja, colocar gado nesses lugares. E um outro ponto é a plantação da soja. Então, estão se desmatando parte da floresta amazônica também com o intuito de plantar soja, porque o rendimento financeiro da soja é muito grande. Pois bem, eu espero que tenham entendido.